Nessa peça investigativa especial, você vai ouvir especificamente detalhes chocantes das 72 horas iniciais e minuto a minuto dos eventos que antecederam o disparo mortal. Você também vai conferir uma série de gravações de diversos ângulos do colapso e você vai ser submetido a uma série de detalhes que correspondem à reação midiática, à reação coletiva e à reação do núcleo próximo do Charlie Kirk. Essa é uma matéria imparcial e a minha perspectiva vai ser compartilhada no final. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. Estamos hoje em mais uma atração do Namira, em um special event, infelizmente nessas circunstâncias. Eu estou gravando esse episódio agora no sábado, 7 horas da noite. Então eu fiz um trabalho bem extenso de pesquisa para checar todas as informações. Existem algumas premissas que não correspondem à realidade. Então se você ouviu alguma coisa antes de sábado que não está aqui, é porque não é real. Então, tem alguns detalhes que eu não vou ficar desmentindo, e nós temos circunstâncias de determinadas citações que a imprensa voltou atrás. Eu sei que muitas pessoas aguardam também a minha opinião, e eu sei também que hoje aqui, nesse episódio, tem pessoas que são contra. E eu também sei aqui que nesse episódio tem pessoas de ambos os lados políticos, de perspectivas diferentes. Seja gentil nos comentários. E tudo que eu posso pedir é que, independente das suas divergências, com seus colegas, companheiros de vídeo... Antes de partir para o episódio, eu gostaria de fazer um anúncio muito especial. Vocês sabem que eu tenho dado largada divulgação do meu novo livro, Suspense Uma Dobra Meia-Noite. Gente, me dá gastura esse papel, porque minha voz até muda. E essa é a personagem Kalinda Dyer. O livro ainda não tem data de lançamento, mas ele tá quase. Ou sai no fim desse mês, ou sai no começo do próximo. Existem alguns problemas logísticos de última hora que eu estou enfrentando. E eu sei que eu tenho prometido a grande reviravolta que antecede o livro. E eu ainda não saí do ponto de partida com a contagem regressiva para essa reviravolta, mas ela é muito grande. Então, quando eu digo que é grande, se prepare, porque essa reviravolta sai antes do livro. E não se esqueça dessa personagem, porque ela vive intensamente uma das histórias que mais me deixaram perplexos nesse livro. Uma Dobra Meia-Noite, o pesadelo está a um passo de distância. Para mais informações, teasers, me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista, e eu vou começar esse episódio agora. Conservadores de todas as idades e opositores, também independentes, de estudantes a famílias com carrinhos de bebê, compareceram à turnê Prove que Estou Errado, do Charlie Kirk, na Universidade de Utah Valley, na quarta-feira, para o que esperavam ser um dia de debate acirrado, mostrando como se o movimento poderia vencer a discussão em uma era polarizada. 10 de setembro de 2025 começou como um compromisso de rotina no campus. Uma plateia jovem se acomodava, celulares em punho, e a equipe do evento afinava som e luz quando o relógio se aproximava do horário de início. O formato era conhecido: palestra, perguntas, interação. Nada, à primeira vista, sugeria que o encontro se transformaria num marco trágico. Charlie Kirk não havia completado nem 15 minutos de sua palestra na universidade quando um único tiro atravessou o ar acima da multidão de cerca de 3.000 pessoas reunidas para ouvi-lo debater. Um único estampido interromperia gritos, registraria vídeos frenéticos e lançaria o campus e o país numa busca imediata por resposta. Os presentes se jogaram ao chão. Muitos se abrigaram sob cadeiras enquanto os seguranças corriam em direção ao palco. Em questão de segundos, a noite de fala se tornara noite de crime. Os primeiros relatos oficiais que chegaram às redações confirmaram o essencial. Ele havia sido baleado e não resistiu. 6 policiais do campus trabalharam no evento, de acordo com o chefe de polícia da Universidade de Utah Valley, Jeff Long, e testemunhas disseram que a entrada não incluiu detectores de metais nem revistas de bolsas. A própria equipe de segurança do Charlie o flanqueou enquanto ele discursava no sopé de uma colina. No entanto, enquanto as autoridades continuavam a procurar o atirador mais de 24 horas depois, a atenção se concentrou nos pontos de observação disponíveis para o agressor, que se acredita ter
disparado do telhado plano de um prédio acessível por escadas e passarelas e nas possíveis dificuldades de proteger a área gramada inclinada onde a multidão se reunia para assistir o Kirk. Então, ok. Nesse ponto, nós vamos fazer uma micro retrospectiva, mas avançando de minuto em minuto. 11h52 da manhã, o homicida chega perto do campus e atravessa escadas e um telhado até o local do incidente, de acordo com o comissário de segurança pública de Utah, Bill Mason, que citou um vídeo de vigilância. Uma multidão se reuniu em um pátio com um terraço no campus, onde o Kirk faria um discurso. Então, 12h04, uma transmissão ao vivo do evento, filmada por Adam Bartolomeu, que documenta regularmente eventos políticos em Utah, começa. Posteriormente, a transmissão é publicada no X e no YouTube. 12h10, o Kirk aparece e joga chapéus do Make America Great Again para a multidão. E então, 12h17, o Kirk se senta sob uma marquise retrátil e fala à plateia. Ele está ladeado por membros de sua equipe de segurança. 12h22h38, segundos antes do Kirk ser baleado, sua conta oficial lá no TIC publica um vídeo dele abrindo o evento, provavelmente filmado minutos antes, dizendo à multidão para se acomodarem e trazerem o melhor que os liberais de Utah têm a oferecer. Para quem não está familiarizado, liberais nos Estados Unidos não se sobrepõem a liberais aqui no Brasil. Liberais nos Estados Unidos significa indivíduos com inclinação à esquerda ou democratas. Então, normalmente, liberais, esquerdas e democratas são sinônimos de um mesmo grupo e ideologia, da mesma forma como direita, conservadores e republicanos, basicamente, querem dizer a mesma coisa. Liberais aqui no Brasil é uma ideologia que, se eu não estiver enganado, é mais próxima ao que é o libertários dos Estados Unidos. São pessoas que defendem o livre mercado e por aí vai. 12h, 23h30, o Kirk é baleado enquanto respondia a pergunta de um membro da plateia sobre a responsabilidade por disparos em massa. Transeuntes e manifestantes entrevistados por Bartholomew para sua transmissão ao vivo estremecem ao ouvir o estrondo, e em outros vídeos o Charlie é visto se contorcendo para trás com o sangue escorrendo do lado esquerdo do pescoço enquanto ele desaba e cai. Os espectadores se abaixam e começam a fugir. Basicamente, microsegundos antes disso acontecer, Tanner Maxwell, um estudante de 28 anos da Universidade de Utah, começa a filmar um vídeo curto simultaneamente ao disparo. Nos segundos seguintes, enquanto ele gira a câmera do celular, uma pessoa vestida com roupas escuras é visível à distância correndo pelo telhado do Luce Center da universidade com vista para o pátio onde o Kirk estava discursando. O vídeo é posteriormente publicado nas redes sociais e aprimorado pelo Washington Post. O telhado fica a cerca de 140 jardas ou 420 pés de onde o Kirk estava falando. 12h, 23h55, membros da equipe do Kirk o carregam para longe do local e o colocam em um SUV imediatamente após o disparo, e o homicida corre para o outro lado do telhado, pula do prédio e foge do campus por um bairro. O local onde a pessoa foi vista correndo está bloqueado com fita policial e a polícia colocou marcações ao redor das marcas deixadas no cascalho do telhado. Quarta-feira à tarde, mais tarde, policiais recuperaram em uma floresta próxima ao norte do campus um rifle de ferrolho de alta potência que eles acreditam ter sido usado pelo homicida, de acordo com Robert Bowles, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Salt Lake City. A combinação de choque e urgência espalhou o vídeo do momento do disparo e pouco depois dos instantes de pânico. A madrugada passou a ser ocupada por um vai e vem de viaturas, fitas amarelas e drones mapeando o telhado. As autoridades, polícia local, polícia rodoviária do estado, peritos criminais e equipes federais repartiram tarefas. Perícia no ponto do disparo, varredura nas rotas de fuga, coleta de imagens de segurança e convocações de possíveis testemunhas. Na manhã do dia 11, a mensagem institucional ganhou um tom duplo: pesar e mobilização. Em paralelo à confirmação oficial do falecimento, a linha do tempo foi organizada para consumo público. Início do evento, o estampido, a corrida de segurança, a chegada dos primeiros socorros, a varredura dos prédios vizinhos, a descoberta e a apreensão do rifle de ferrolho.
A partir dali, a história passou do choque à caça. Na prática, isso significou a entrada plena de órgãos federais com a abertura de um canal nacional de denúncias e a promessa de que toda pista seria verificada. Em poucas horas, surgiu um incentivo formal, uma recompensa de até $100 mil por informações que levassem à identificação e captura do responsável pelo disparo. Esse movimento, padrão em casos de alta repercussão, foi acompanhado da difusão de frames de câmeras e ângulos que pudessem, mesmo que de forma borrada, oferecer um contorno físico do suspeito. Nos bastidores, outra frente trabalhava sem pausa. A balística, estojos e projéteis foram encaminhados para análise e a ferramenta, o rifle, começou a ser dissecado peça por peça em busca de números de série, impressões, microvestígios e qualquer marca que conectasse a um comprador. Do lado da rua, a cidade viveu 48 horas de sobressalto. Os acessos ao campus sofreram altercações, eventos foram cancelados e a rotina da universidade, que se preparava para voltar às aulas normalmente, ganhou o compasso de uma investigação de homicídio com elemento de sniper. No dia seguinte, as primeiras pessoas de interesse foram ouvidas, foi quando começaram a circular, através de briefings oficiais, fotogramas que mostravam uma figura correndo sobre um telhado logo após o disparo. Imagens que o Daily Mail também destacou em seus pacotes fotográficos, dando materialidade à ideia de que o homicídio estava no topo. Com o apelo nacional, a movimentação renderam frutos. Enquanto o governo federal, liderado pelo FBI, intensificava sua força investigativa e seu poder de fogo tecnológico, drones de alta tecnologia, especialistas em impressões digitais, analistas de vídeo, equipes de processamento de evidências e a busca pelo homicida do Sr. Kirk terminou da maneira que muitas caçadas humanas costumam ter. Alguém deu uma dica à polícia e identificou o suspeito. Tyler Robson, um homem de 22 anos de Utah, e em seguida sua apresentação às autoridades. O Tyler ameaçou tirar a própria vida em vez de se entregar às autoridades depois que seu pai o confrontou sobre o homicídio, porque o pai o reconheceu nas fotos divulgadas pelas autoridades na quinta-feira, o que levou o pai a confrontar o filho quando ele voltou para casa. Então Tyler confessou o terrível homicídio e aí o pai convenceu o filho a falar com o ministro da Juventude, que também trabalha na Força-Tarefa de Fugitivas do Serviço de Delegados dos Estados Unidos. O ministro, então, chamou um agente de agência federal e o FBI prendeu o Tyler na noite de quinta-feira. Durante a busca das autoridades por ele, os investigadores conversaram com seu colega de quarto e viram uma série de mensagens do Discord que o homicida enviou a ele após o disparo. Algumas mensagens diziam ao colega de quarto para pegar um rifle e informavam onde ele poderia ser encontrado, em uma toalha escura, enrolada, em uma área arborizada, perto do campus da escola, segundo a polícia. Outras mensagens do Tyler afirmou que ele trocou de roupa após o disparo e o Tyler expressou seu desdém pelo Charlie no dia anterior à execução, alegando que o conservador, um pai casado de 2 filhos, estava cheio de ódio. Na sexta-feira, ao abrir a coletiva de imprensa, o governador Cox, acompanhado pelo diretor do FBI, Kash Patel, anunciou que a caçada humana de 33 horas finalmente chegou ao fim de quinta-feira à noite. E ele disse: "Nós o pegamos." O governador apontou para o cartucho com a palavra fascista e disse aos repórteres: "Isso fala por si." O presidente também anunciou que concederia postumamente ao Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade. O governador de Utah incentivou o público a ficar longe das redes sociais após o homicídio do Charlie, dizendo que os aplicativos como X, Face, Tik eram um câncer em nossa sociedade e dizendo aos cidadãos para tocar na grama. O Tyler Robson, com as informações que eu encontrei até agora, cresceu em uma rua tranquila, em um canto tranquilo de Utah. Ele jogava videogame e alguns vizinhos disseram que sua família já havia frequentado cultos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Ao entrar no último ano do ensino médio, sua mãe postou uma foto dele nas redes sociais junto com suas boas notas no vestibular, e escreveu: "Esse garoto é um gênio e espero que ele escolha uma faculdade em Utah e fique por perto." O Tyler foi descrito como um garoto brilhante que havia recebido uma prestigiosa bolsa de estudos acadêmica para a faculdade antes de se tornar cada vez mais político. Disseram que ele foi descrito como um mormon muito bom, que ia regularmente à igreja com sua família quando era jovem, segundo os vizinhos. Uma vizinha disse: "Olha, eu conheci a mãe dele, sabe? E ele só da igreja, da escola, e ele era muito simpático, ele era inteligente."
ouvi dizer que ele tirou nota máxima no exame pré-universitário, ouvi dizer que ele tinha uma bolsa integral. Fiquei chocada quando soube que ele era o homicida. O problema é que o Tyler passou apenas um semestre na escola Logan no outono de 2021, antes de tirar uma licença por motivos que a escola não pôde divulgar. Mais recentemente, ele foi matriculado como aluno do terceiro ano no Dixie Technical em St. George, em Utah, onde estava no programa de aprendizagem de eletricista. Durante um jantar, dias antes do evento, delirando sobre como ele não gostava do Charlie e dos pontos de vista que ele tinha, um amigo da família estava presente no jantar e detalhou que houve uma troca com insultos. E ele disse: "Eu acredito que há 3 coisas que transformaram Tyler de um bom garoto para um homicida." Informações que foram divulgadas nesse sábado disseram que o Tyler estava morando com um parceiro transgênero que estava em processo de transição de homem para mulher. O indivíduo, que ainda não foi identificado pelas autoridades, está cooperando integralmente com o FBI na investigação do homicida, segundo fontes. Os pais do Tyler são republicanos registrados. E aí, o The Guardian entrevistou um ex-colega de ensino médio do Charlie, que eu já vou trazer agora para vocês, só que algumas horas depois, eles simplesmente removeram esse detalhe da reportagem e disseram que mudaram de ideia depois que o colega disse que não se lembrava de muitos detalhes. Mas os detalhes que ele se lembrava, ele declarou que o Tyler era o único membro da família que se identificava como um democrata, e ele disse assim, que o Tyler se tornou muito radical no segundo ano da escola e desenvolveu um comportamento extremado em tudo. O governador fez uma declaração dizendo que coisas ruins acontecem, e ele falou assim: "Por 33 horas eu rezei para que, se isso tivesse que acontecer aqui, não fosse um de nós, que alguém tivesse vindo de outro estado, alguém tivesse vindo de outro país. Infelizmente, essa oração não foi atendida como eu esperava." Aí ele continuou explicando que teria sido mais fácil para todos se o suspeito não fosse da comunidade. Ele falou assim: "Só porque pensei que seria mais fácil para nós dizermos, ei, nós não fazemos isso aqui. De fato, Utah é um lugar especial. Lideramos a nação em doações de caridade, lideramos a nação em serviços todos os anos." E com lágrimas nos olhos ele disse: "Mas aconteceu aqui e foi um de nós." A mensagem gravada na cápsula de bala que tirou a vida do Charlie é usada em trolls e na subcultura furry, e foi escrita por alguém que provavelmente passava muito tempo online. Outras inscrições em 3 cartuchos intactos incluíam uma que dizia "Ei fascista, pegue", a que o governador mostrou, com uma seta para cima para a direita, e 3 apontando para baixo, o que parece estar ligado ao videogame Helldivers 2, possivelmente se referindo aos movimentos de controle para lançar bombas. E aí nisso, o movimento tomou força, porque em vários distritos escolares, professores começaram a se manifestar comemorando o que aconteceu com o Charlie. E a partir disso, várias frentes se uniram para que essas pessoas fossem dispensadas, e demissões começaram a ocorrer no país inteiro. Isso chegou aqui no Brasil. Várias pessoas, influenciadores, gravaram vídeos de si mesmos comemorando alegremente o que aconteceu. Inclusive, um professor de matemática da Beekman Central School escreveu no Facebook o seguinte: "Pelo menos ele faleceu feliz, cercado por gente branca." Existem outros detalhes de pessoas que estavam presentes que compartilham uma perspectiva mais pessoal. Hunter Kozak tinha acabado de fazer a pergunta ao Charlie sobre quantos disparos em massa aconteceram nos Estados Unidos na última década, quando ouviu um grande estalo. E ele disse que estava tentando enfatizar o quão pacífico os democratas são. E o estudante de filosofia e matemática de 29 anos da Universidade de Utah não passava muito tempo perto de ferramentas de fogo, então não reconheceu o som imediatamente, mas instintivamente levou a mão na cabeça e se afastou do microfone enquanto a multidão gritava. Quando viu o Kik sangrando, ele soube o que tinha acabado de acontecer. Ele disse: "Meu cérebro imediatamente pensou, caia no chão." Então ele disse: "Isso foi um homicídio. Charlie era o alvo." E aí ele viu que o Charlie faleceu. Ao cair no chão, ele olhou para os estudantes ao redor que haviam ficado na fila por mais de 1 hora pela chance de debater com o Charlie. Os organizadores haviam colocado o Charlie na frente da fila quando perceberam que ele era um estudante de esquerda com opiniões divergentes. Os estudantes se tranquilizaram antes de se agacharem. Os estudantes se tranquilizaram antes de se agacharem e saírem correndo da tenda.
enquanto a equipe de segurança do Kirk retirava o jovem de 31 anos que estava em estado de choque. Após o desastre, o primeiro pensamento dele foi encontrar sua esposa, mãe de seus 2 filhos, que estava na plateia gravando um vídeo no momento do disparo. Ele descreveu a si mesmo e sua esposa como viciados em política e que haviam feito uma pausa na visita à filha de alguns dias, internada na UTI neonatal, para comparecer ao evento na universidade, aonde ele cursa bacharelado. Imediatamente após se reunir com a esposa na quarta-feira, ele procurou um policial e forneceu seus dados de contato e vídeo que a esposa havia capturado. Ele falou assim: eu acho que queria conhecê-lo porque acho que muitas pessoas não se envolvem em conversas, especialmente com pessoas que eu vejo ou com quem interajo. A versão dele de mudar a opinião das pessoas é simplesmente... A versão deles, das pessoas que ele diz que conhece, de mudar a opinião das pessoas é simplesmente protestar ou gritar chavões e às vezes violência. Aí ele disse: eu acho que fui lá porque não vejo isso como o caminho a seguir. Estou devastado e sinto muito pela família dele. Descobri que ele tinha filhos logo depois do ocorrido. Ryder Overton, de 17 anos, estava a 3 metros do Charlie na quarta-feira, quando o tiro fatal. Ryder Overton, de 17 anos, estava a 3 metros do Charlie na quarta-feira, quando o desastre ocorreu. Ele se jogou no chão com o pai, temendo mais balas. Overton considerava o Kirk um dos conservadores mais importantes do país depois do presidente Donald Trump. Ele disse que saiu correndo com o pai em choque. Em casa, sua mãe chorou e orou para que o Charlie de alguma forma se recuperasse. Noah Wardley, de 21 anos, imediatamente conseguiu ingressos para ele e seu irmão mais novo. Ele disse: eu vi no Instagram e pensei, meu Deus, preciso ir. Charlie sempre foi alguém que eu admirava muito. Na quarta-feira, ele faltou à aula de inglês para comparecer ao evento e foi até um local perto do palco. A princípio, pensou que o disparo fosse um rojão. Nos segundos seguintes, agarrou o irmão e correu para dentro de um prédio próximo. Ele disse: eu acho que quando percebi o peso do que tinha acabado de acontecer, olhei para o meu irmão e vi o rosto dele branco, os olhos arregalados. A boca dele estava até aberta, no estado mais chocado que já vi um ser humano. Foi aí que eu pensei: ok, isso é real, isso está realmente acontecendo. Debbie Rollo, apoiadora do Kirk, que mora na região, pressentiu que algo ruim poderia acontecer. Ela disse ter dito ao marido que estava nervosa para ir, ciente do que poderia acontecer em eventos de grande repercussão. Seu filho de 17 anos fez um comentário na escola na quarta-feira que se revelou profético. Ele disse assim: olha, eu sei que algumas pessoas odeiam o Kirk. Como esse cara ainda está vivo? Ela, Debbie, foi mesmo assim. Após o disparo, a mulher de 59 anos sentou-se no carro por 1 minuto e tentou processar o que havia acontecido. Ela foi ao drive-thru do McDonald's, comprou uma Coca-Cola e uma torta de maçã e voltou para casa. Ouvindo o Sean Hannity da Fox News dizer no rádio que o Kirk ainda lutava pela vida. Mais tarde, ela estava assistindo ao noticiário quando o presidente Trump anunciou o falecimento do Charlie. Ela então começou a chorar. Ela disse: é devastador para mim que esse seja o mundo em que vivemos, o país em que vivemos. A neta dela, que tinha acabado de começar a faculdade em outro lugar em Utah, chorou ao telefone naquela noite. Mesmo em outro campus, em outra cidade, ela se sentia insegura. A MSNBC, um canal que é muito famoso aqui no meu canal, porque eu já mencionei várias vezes, sofreu um revés. A cúpula da Comcast criticou duramente a cobertura da MSNBC sobre o homicídio do Charlie, incluindo comentários insensíveis e inapropriados do analista Matthew Dowd, que foi demitido na quinta-feira. A Comcast é a proprietária da MSNBC. O memorando assinado pelo CEO da Comcast, Brian Roberts, pelo presidente da Comcast, Mike Cavanaugh, e Mark Lazarus, CEO da Versant, a empresa spin-off que inclui a MSNBC, distribuiu aos funcionários da Comcast da NBC Universal na sexta-feira a seguinte carta, dizendo: você deve ter visto que a MSNBC encerrou recentemente sua associação com um colaborador que fez um comentário inaceitável e insensível sobre este evento horrível. Essa cobertura estava em desacordo com o fomento do diálogo civil e a disposição de ouvir os pontos de vista daqueles que têm opiniões divergentes. Devemos ser capazes de discordar de forma firme e apaixonada, mas em última análise, com respeito, precisamos melhorar. Os executivos acrescentaram que os funcionários devem manter uma troca respeitosa de ideias, mesmo que não concordem com as opiniões políticas do falecido Kirk. Eles acrescentaram que algo essencial se quebrou em nosso discurso público e que sua empresa tem a responsabilidade de ajudá-lo a consertar. Bom, o que aconteceu? Durante a cobertura ao vivo do desastre pela MSNBC,
A âncora, Cat Turner, perguntou ao Down sobre o ambiente em que um desastre como esse acontece. Aí o analista vê assim: então, é que ele tem sido uma das figuras mais polêmicas, especialmente as mais jovens nesse cenário, que está constantemente promovendo esse tipo de discurso de ódio ou direcionado a certos grupos. E eu sempre volto à ideia de que pensamentos de ódio levam a palavras de ódio, que por sua vez levam a ações de ódio. Você não pode parar com esses pensamentos horríveis que tem e depois dizer essas palavras horríveis sem esperar que ações horríveis aconteçam. E esse é o ambiente lamentável em que estamos. A pior parte vem agora. Não bastante. Não satisfeito com o que tinha acabado de dizer. Ele especulou, inclusive um grande jornal de Nova York disse de forma doentia, que a pessoa que disparou no Charlie poderia ter sido um de seus apoiadores disparando a ferramenta de fogo em comemoração. Os comentários do analista provocaram indignação online e levaram a presidente da MSNBC, Rebecca Cutler, a emitir um pedido de desculpas na quinta-feira e demitir o Down. Ela chamou os comentários dele de inapropriados, insensíveis e inaceitáveis. Mais tarde, o Down tentou voltar atrás em seus comentários quando ficou claro que o Charlie havia sido deliberadamente visado e executado. Aí ele disse assim: meus pensamentos e orações estão com a família e os amigos do Charlie Kirk. Em uma aparição anterior na MSNBC, me fizeram uma pergunta sobre o ambiente em que vivemos. Peço desculpas pelo meu tom e pelas minhas palavras. Depois ele postou um longo artigo que eu li, em que ele disse que tiraram do contexto o que ele falou, etc., que ele ainda não tinha acesso a todas as informações, enfim. Bom, olhando agora para a repercussão interna, foi descrito que é difícil exagerar o quanto o Charlie parecia família para muitos no círculo íntimo do Donald Trump e para o próprio presidente. Kirk era amigo próximo do vice-presidente J.D. Vance e do filho mais velho do Trump, Donald Trump Jr., trocando mensagens de texto regularmente com eles e um grupo de jovens assessores e aliados do governo. Ele era uma presença frequente e bem-vinda na Casa Branca e no clube privado de Trump em Mar-a-Lago. E sua organização conservadora de jovens, a Turning Point, USA, ajudou a eleger o Trump em 2024. No início da noite, após as imagens viscerais do Charlie sendo atingido no pescoço, o clima na Casa Branca era sem surpresa fúnebre. Na ala oeste, jovens assessores, alguns com os olhos vermelhos, outros com o rosto sério, assistiam às TVs, todos compartilhando imagens do amigo e a notícia de seu falecimento. Pouco depois das 17 horas, a imprensa saiu silenciosamente da sala de imprensa e foi para o Pebble Beach, a área próxima ao gramado norte. Pouco depois, um zelador apareceu e, usando uma chave de metal, girou manualmente a bandeira em frente à Casa Branca até o meio-mastro. 5 minutos depois, ele e outro homem apareceram no telhado do prédio, realizando o mesmo ritual. Ao longo do dia, Trump interveio diversas vezes enquanto assistia à cobertura do desastre na televisão e conversava com assessores. Um repórter do New York Post, que o havia contatado por telefone, disse: ele não está bem, parece muito ruim. Quando o repórter perguntou como o presidente Trump estava se sentindo, ele demonstrou vulnerabilidade e disse: nada bem. Ele era um grande, muito amigo e uma pessoa extraordinária. Mais tarde, em uma série de postagens nas redes sociais, o Trump pediu à nação que orasse pelo Kirk e em seguida anunciou seu falecimento. Ele disse: ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não estamos mais entre nós. Trump Jr. também se pronunciou dizendo: eu te amo, irmão. Em uma segunda publicação mais longa nas redes sociais, ele descreveu o Charlie não como apenas um amigo. Ele disse: ele era como um irmão mais novo para mim. Uma pessoa próxima ao Trump Jr. disse que ele ficou destroçado com o falecimento. O vice-presidente J.D. Vance organizou o voo após o homicídio de quarta-feira e escolheu estar ao lado da viúva de coração partido após o falecimento do marido. O Vance cancelou os planos de comparecer às comemorações do 11 de setembro no Marco Zero, em Manhattan, optando por viajar para Utah com sua esposa, a segunda-dama Ush Vance, para ficar com a família do Kirk. A esposa e os pais do Kirk estavam em Utah para o evento quando ele foi ceifado. O Vance chamou Kirk de amigo em uma homenagem emocionante. Após o falecimento dele, ele disse assim: o Charlie ligava e mandava mensagens constantemente para saber como estava a nossa família e oferecer orientação e orações. Depois de cada evento, ele me dava um abraço apertado, dizia que estava orando por mim e me perguntava o que poderia fazer.
Há algum tempo, provavelmente em 2017, apareci no programa da Fox, do Tucker Carlson, para falar sobre sabe-se lá o quê. Depois, um nome que eu mal conhecia me mandou uma mensagem no Twitter dizendo que eu tinha feito um ótimo trabalho. Era o Charlie Kirk. Charlie era fascinado por ideias e estava sempre disposto a aprender e mudar de ideia. Assim como eu, ele era cético em relação a Donald Trump em 2016. Assim como eu, ele passou a ver o presidente Trump como a única figura capaz de afastar a política americana do globalismo que dominou por toda a nossa vida. Quando os outros estavam certos, ele aprendia com eles. Quando ele estava certo, como sempre, ele era generoso. Com Charlie, a atitude nunca era "eu avisei, mas seja bem-vindo". Vance diz que seu relacionamento com o Charlie floresceu a ponto de o ativista começar a fazer campanha para o autor de best-seller antes mesmo dele se candidatar a senador por Ohio. Ele disse: ele não tinha motivo para fazer isso, nem esperava que eu fosse a lugar nenhum. Naquela época, eu estava com bem menos de 5% nas pesquisas. Ele fez isso porque éramos amigos e porque ele era um bom homem. O presidente Trump disse a repórteres que conversou longamente com a esposa do Charlie. Ele falou assim: eu falei com a Erika, tivemos uma longa conversa e ela está arrasada. Ela está absolutamente arrasada, como você pode imaginar. A imprensa destacou que quando o presidente Trump falou de sua dor e raiva no Salão Oval apenas algumas horas após o homicídio do Charlie, foi um momento marcante que mostrou o quão importante o ativista era para ele. Outro ponto que chama atenção é que foi o próprio presidente, não as autoridades locais, o porta-voz do Charlie ou sua família que anunciou o falecimento, mas sim o próprio presidente, no que foi para ele uma rara demonstração de lamento. Em uma entrevista no início desse ano, Donald Trump Jr. disse o seguinte: eu não poderia ter uma opinião melhor dele. Ele não era apenas um jovem que sabia ser impetuoso online. Charlie fazia coisas, desde organizar campanhas em campos até construir relacionamentos com doadores. Jared Kushner, genro do presidente, ex-assessor sênior, em uma entrevista no início do ano, disse o seguinte: o Sr. Kirk tornou-se presença frequente na Casa Branca, mas sempre teve o cuidado de não exceder seus privilégios. Ele era um profissional, fácil de lidar. Nada jamais vazava para a imprensa, ele simplesmente fazia as coisas acontecerem. Ocasionalmente, o Charlie discordava do Trump, e quando isso acontecia, a postura do Sr. Kirk era de um guardião fiel da base MAGA, que temia que seu líder estivesse se desviando de seus próprios princípios. Embora tenha apoiado publicamente a decisão do presidente em junho de bombardear instalações que não posso dizer o nome aqui, ele falou com inquietação com o Sr. Trump no Salão Oval naquele mesmo mês sobre a perspectiva de desencadear outra guerra intratável no Oriente Médio. Um mês depois, em seu podcast, o Charlie pressionou o governo Trump para que divulgasse seus arquivos sobre o Jeffrey Epstein. A Erika Kirk, esposa dele, dirigiu seus enlutados pela primeira vez na sexta-feira em um discurso transmitido ao vivo do estúdio de podcast de seu marido no Arizona. Meu marido deu a vida por mim, por nossa nação, por nossos filhos. Que Charlie seja recebido nos braços misericordiosos de Jesus, nosso amoroso Salvador. A esposa enlutada, vestindo uma camisa verde esmeralda e um blazer branco, fez várias pausas para recuperar o fôlego e enxugar as lágrimas durante seus comentários de aproximadamente 16 minutos. Em um momento, ela disse que chegou em casa e a filha de 3 anos perguntou para ela onde estava o papai. Ela disse que o papai estava em uma missão com Jesus. Ela disse: como que você explica para uma menina de 3 anos o que aconteceu? Depois de agradecer aos socorristas por tentarem salvar o seu marido e as autoridades por capturarem o homicida, ela jurou firmemente defender o legado do Charlie e não deixar que aqueles que tirassem sua vida silenciassem sua missão e sua voz. Os criminosos responsáveis pelo homicida não têm ideia do que fizeram. Atiraram em Charlie porque ele pregou uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus. Todos deveriam saber disso. Se vocês achavam que a missão do meu marido era poderosa antes, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que desencadearam em todo este país, neste mundo. Você não tem ideia do fogo que acendeu na esposa dele. Os gritos desta viúva ecoarão pelo mundo como um grito de guerra. Para todos que estão ouvindo essa noite nos Estados Unidos, o movimento que meu marido construiu não falecerá. Não falecerá, e eu me recuso a deixar isso acontecer. Ninguém jamais esquecerá o nome do meu marido e eu me certificarei disso. Desde então, protestos em vários países do mundo
inclusive no Reino Unido, na Austrália, na Coreia do Norte. Pelo menos que eu vi vídeos a tempo de gravar esse episódio. Bom, sobre a origem do Kirk, ele foi criado nos subúrbios de Chicago e seu pai era um arquiteto, cujo escritório projetou a Trump Tower em Manhattan. E a sua mãe era conselheira de saúde mental. Ele tinha 18 anos na primavera de 2012, quando alertou em um discurso na Universidade Benedita, em Illinois, que os jovens estavam destinados a se afogar em dívidas governamentais. Com um semblante confiante e imparcial, ele defendeu um movimento jovem que pudesse contrariar os clamores do Wall Street Journal, do Occupy Wall Street, e o discurso cativou Bill Montgomery, um ativista local aposentado do Tea Party, que convenceu o Kirk, que havia sido rejeitado pela Academia Militar dos Estados Unidos, a adiar a faculdade e se alistar no movimento conservador. O Kirk fundou o Turning Point em junho de 2012, 2 dias após concluir o ensino médio. O adolescente e seu pai foram os idealizadores do nome, segundo pessoas que conhecem a família. Montgomery providenciou a abertura do primeiro escritório do grupo e apresentou o Kirk a doadores conservadores abastados, enquanto Kirk buscava por outros doadores por conta própria. Em uma escadaria na Convenção Nacional Republicana de 2012, ele conversou com Foster Friess, um falecido gestor de investimentos e ativo do Partido Republicano, e o discurso do Kirk era simples e apropriado para a sua idade. Ele estava elaborando uma organização sem fins lucrativos que mobilizaria estudantes conservadores e criaria uma rival para o grupo progressista de base Move On, conhecido por suas campanhas virais na mídia. Fora de Illinois, muitos dos primeiros benfeitores do Kirk tinham raízes no Texas e gravitaram em torno de Ted Cruz, o senador impetuoso do estado na primária presidencial de 2016. O Kirk, então com 22 anos, tirou uma licença da Turning Point e passou os últimos meses da campanha presidencial de 2016 viajando com Trump Jr. Sua associação com Trump transformou o Kirk em um nome conhecido, e ele abriu um escritório em Mesa, no Arizona, em 2016, e uma nova sede nacional em Phoenix, em 2018. O crescimento da organização pode ser visto, sobretudo, em sua arrecadação de fundos. A instituição dele arrecadou 85 milhões de dólares no ano passado, de acordo com declarações de imposto de renda. Milhões de dólares vieram de disputas de lances entre doadores em galas de inverno que o Kirk organizou em Mar-a-Lago. Com Trump fora do cargo, os grupos de base republicanos recorreram ao Charlie para ajudar a carregar a chama do MAGA, e o Charlie estava tão intimamente associado ao Trump em 2022, um grupo republicano local em Illinois convidou a Kristi Noem, então governadora em exercício da Dakota do Sul e agora secretária de Segurança Interna do Trump, de um jantar porque o Kirk estava disponível. Eles até escreveram uma carta para ela dizendo assim: quando você surpreendentemente e altamente desejada aceitou o nosso convite, já tínhamos nos comprometido contratualmente com o Charlie pelo preço de 30 mil mais despesas. Em 2024, os grupos do Charlie voltaram a atenção para a participação eleitoral, dessa vez com melhores resultados. Os associados do Charlie organizaram comícios nos subúrbios de Phoenix, que levou Kennedy, que mais tarde se tornaria secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, ao palco para apoiar o presidente com direito a exibições pirotécnicas. O Charlie não precisava frequentar a faculdade, nem mesmo acreditava que valia a pena para atrair novos seguidores fervorosos das universidades por todo o país. As universidades são consideradas bastiões liberais e acabaram se tornando o principal espaço de trabalho do Charlie, porque ele chegou com uma mensagem de conservadorismo. E ele encontrou os jovens navegando em um turbilhão de forças políticas e culturais que, às vezes, causavam extrema turbulência nos ambientes universitários. Suas respostas claras, embora ocasionalmente cáusticas aos problemas mais complexos do país, foram decisivas, especialmente para jovens que chegavam à maioridade em um momento de isolamento social, quando as vidas são cada vez mais vividas online. Porter Lefebvre, de 22 anos, estudante de medicina da Universidade de Utah, que estava presente no evento, disse: "É meio assustador dizer o que você acredita, especialmente nessa cultura do cancelamento." Charlie parecia ter ido além disso. Ele meio que deu voz às pessoas que talvez estivessem um pouco assustadas. Ele deu a confiança necessária para acreditar no que acredita. Eles vão tirar a vida de todos os líderes políticos que temos? Relembrando a tentativa de homicídio do presidente o ano passado, aí ele disse: "Quando isso vai acabar?" Eu encontrei um relato que eu achei interessante trazer para encerrar essa parte, de um jornalista que conheceu o Charlie, e ele escreveu o seguinte: "E sua atitude contagiante, positiva, o impulsionaram para a frente. Ele dizia sim ou tentava atender a qualquer pedido que pudesse. Um aluno lhe fazendo uma pergunta sobre
Murray Rothbard, um economista libertário, um ativista pedindo uma foto. A resposta era sempre sim. Um repórter perguntando sobre o último tweet do Trump, aí ele disse, esse era eu. E ele tinha uma missão e ela o enchia de significado. E foi por isso, acima de tudo, que ele convenceu inúmeros jovens a ouvi-lo, a mudar suas vidas para melhor, a defender coisas que antes eram chamadas de bom senso. Esse era o Charlie. Se eu tivesse que usar uma única palavra para descrever... Esse era o Charlie. Se eu tivesse que usar uma única palavra para descrevê-lo, seria gentil, e podíamos discordar sobre qualquer coisa, e discordávamos. Mas ele, sem falta, se envolvia civilizadamente e explicava seu ponto de vista. Ele não fazia isso como muitos fazem para se sentir inteligentes. Fazia isso para poder compartilhar o outro lado de algo que se importava. E ele se importava profundamente. Foi esse o espírito que ele levou para as centenas de universidades que visitou. Não de denúncia, não de gritar, nunca de insulto. Ele buscava debater ideias e fazia em território hostil. Charlie praticamente recriou a praça pública nesse campus com uma tenda e um sorriso irreprimível, numa era em que muitas pessoas de sua geração não conseguiam tirar os olhos de seus celulares. Donald Trump disse que ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que o Charlie. Era mais do que isso. Eu vi, ele tinha uma missão e isso o enchia de significado. E foi, acima de tudo, por isso que ele convenceu inúmeros jovens a ouvi-lo, a mudar suas vidas para melhor, a defender coisas que antes eram chamadas de bom senso. Charlie Kirk não era ingênuo. No vídeo, após ser atingido, é possível ver uma equipe de segurança de pelo menos meia dúzia de guarda-costas o cercando e o levando embora. Como qualquer pessoa que fala ou que pensa em público, hoje em dia ele sabia que havia um risco. E ele teve coragem de qualquer maneira. E hoje ele faleceu sob uma daquelas tendas onde defendeu a liberdade, a dele e a de todos nós. O jornalista lembrou de uma situação quando, lá no começo, antes de ter um relacionamento com o Charlie, ele escreveu um longo artigo sobre ele. E esses artigos, esses perfis, são escritos sobre 3 óticas. Ou é um artigo extremamente bajulador, ou é um artigo extremamente negativo, ou é um artigo que destaca o que é percebido como positivo e negativo do sujeito. E esse artigo escolheu esse caminho do meio. E ele falou que, para sua surpresa, na época, o Charlie mandou para ele o link da reportagem e disse parabéns. Eu soube da notícia na quarta-feira, se eu não me engano, foi por volta de 7 horas. Eu, inclusive, lembro que... Porque vocês sabem que eu me habituei, por conta do canal há alguns anos, existem sites americanos que eu olho todos os dias por conta dos casos que eu escolho para trazer aqui. Então tem uma pancada de sites que eu abro todo santo dia. Esse site em particular é o meu favorito, é o site que eu mais gosto, é o site que eu mais confio. E quando eu abri a página, o meu computador estava devagar e ele demorou um pouco para traduzir. Só que eu vi Charlie Dead Shot, e eu já sei o que shot significa, Dead também, Charlie, e aí eu reconheci a foto dele, então eu lembro assim que eu, tipo, não, peraí, ele? Logo depois, as imagens começaram a circular pelo Insta. As 2 primeiras que eu tinha assistido tinham censura, e então apareceu uma de surpresa, sem censura nenhuma. Eu acho que foi a primeira imagem, assim, que eu vi na vida dessa forma, tão crua. E desde então, a conversa esquentou, eu acredito que no mundo todo. E aí, nós nos deparamos com 2 escolhas. As pessoas que gostam, que simpatizam com Charlie, as pessoas que não gostam. E a primeira coisa que precisa acontecer aqui é uma compreensão plena de que se a empatia, o respeito e a humanidade não estiver estabelecida em primeiro lugar, veremos as pessoas percorrer lugares ainda mais sombrios nos próximos meses. A mobilização da imprensa para tentar apagar o fogo aqui é impressionante. Só que é muito interessante quando você faz uma comparação na época do desastre envolvendo George Floyd. Vocês lembram, tem o vídeo, tá por tudo. Eu sempre quis fazer esse caso no canal, inclusive nunca produzi porque era muito extenso, e aí... Enfim, no vídeo, você vê o policial lá pressionando o George, sufocando basicamente até o seu último suspiro. Qualquer pessoa com caráter consegue olhar para aquela situação e reconhecer que o policial fez foi um homicídio.
a falta de respeito com outra vida humana. Porém, eu não lembro de ninguém da época fazendo o seguinte comentário: o George Floyd procurou e aí encontrou. Porque se alguém quisesse comentar isso, teria margem de sobra. Porque George Floyd era um criminoso. Inclusive, as pessoas ergueram estátuas em sua homenagem. Não em homenagem a Martin Luther King, que pode ser considerado um verdadeiro herói, mas levantaram estátua a um criminoso. Reivindicar seu falecimento injusto é uma coisa e postulá-lo como herói é outra. Aquele homem estava, inclusive, roubando momentos antes de perder a vida. E você consegue muito bem abstrair, separar os componentes e fazer uma análise adequada de que o fim dele foi trágico, foi imerecido, mas que isso não anula o seu histórico quando se trata da sua margem criminal. Quando você olha para o Charlie Kirk, você identifica uma pessoa que se identificava com valores que metade do mundo compartilha também e encontrou uma forma bastante inteligente de expressar essas ideias, principalmente, eu achei inclusive criativíssimo o nome Prove que Estou Errado, de dar a oportunidade para que outras pessoas pudessem fazer a mesma coisa. Por tudo que eu pesquisei e encontrei, ele foi pioneiro nesse tipo de debate. Ninguém tinha feito isso até então. Então ele encontrou uma forma de dialogar realmente, estabelecer uma fala que permitia com que outras pessoas não apenas ouvissem, como também propusessem respostas e indagações. E há um mérito quando se trata de diálogo, porque hoje as pessoas estão completamente indiferentes e intolerantes às opiniões às quais não concordam, e a equivalência na hora de fazer um balanceamento é completamente prejudicial. Charlie Kirk não era um criminoso, não era um bandido. Por tudo que eu pesquisei, eu não encontrei uma pessoa para reclamar de um comportamento impróprio desse cara. O que eu vi foi gentileza, humildade, criatividade, visão de longo alcance. E esses méritos precisam ser reconhecidos, independente da minha posição ou da sua posição com relação ao lado político que ele acreditava. É impróprio e inadequado dizer que ele estava procurando o que lhe aconteceu de todas as formas. Seria inadequado mesmo se hoje o candidato a prefeito lá de Nova York levasse uma bala, esse homem que todo dia diz uma atrocidade atrás da outra. Inclusive, recentemente, a doutora Sandra me contou que ele disse que o Holocausto nunca aconteceu. Se esse homem hoje, com todas as falas extremamente criminosas, preconceituosas, ele é um radical, assim, da pior espécie. Se, com tudo que ele diz, de todas as abominações, que possivelmente até o mal fica com inveja, que ele professa, declara e translitera todos os dias, se hoje um judeu, genuinamente assustado com as ameaças que ele tem feito, do que diz que vai fazer com os judeus quando assumir o governo, se ele ganhar a eleição, se hoje um judeu disparasse uma bala contra ele, ainda assim seria errado e eu não teria o direito de sentar aqui, porque eu faria o vídeo, com certeza, mas eu não sentaria aqui e diria para vocês, ele estava procurando. Sinceramente, eu não acho que o nome desse monstro esteja procurando ser ceifado. Eu acredito que ele está sondando para ver quantos apoiadores ele tem no Estado. E a inflamação que ele gera vai desencadear cada vez mais revolta e violência. E essa violência é completamente expressa no que acabamos de ver aqui. A partir do momento que você tira a vida de uma pessoa porque você não concorda com as perspectivas políticas dela, o que você está fazendo é um ataque à democracia. Ah, mas eu não concordo com o que ele falava. Você nunca vai concordar? Eu nunca vou concordar com alguém que fala algo que difere do que eu penso. Se for nessa perspectiva, a gente elimina a concorrência inteira. E aí só vai restar pessoas que pensam da mesma forma, mais ou menos. Porque mesmo que isso aconteça, mesmo que hoje uma pessoa se sentisse no direito de exterminar todos os demais que pensam diferente dela, os remanescentes seriam peneirados novamente, porque ninguém pensa 100% igual o outro. Nós não compartilhamos as mesmas ideias o tempo inteiro. E não vemos o mundo da mesma forma. Não existe uma identificação plena, 100%. Nem mesmo as pessoas que dividem os melhores relacionamentos, que são casadas há 50 anos e não se arrependem, compactuam
integralmente com as mesmas ideias do seu parceiro ou da sua parceira. As diferenças mantêm uma visão lírica que é preciso ter para que esse mundo continue fluindo. E eu sei que muitas vezes, para muitas pessoas que estão acostumadas a pensar dessa maneira, toda vez que alguém que você não gosta falece, você comemora, você comenta, você deseja o pior para a pessoa, para sua família, para os seus apoiadores. É muito difícil ouvir isso aqui hoje e reconhecer dentro de si que precisa ter uma atitude diferente. Mas você precisa começar de algum lugar. A falta de compaixão que você demonstra com outras pessoas vai se voltar contra você no momento em que você mais precisar. Eu vi um psicólogo que fez uma postagem comemorando o que aconteceu, um psicólogo, um colega que trata outras pessoas. Talvez ele já tenha atendido pessoas que perderam o pai ou que perderam a mãe, dores que estão enraizadas na perda, que produzem limitações gigantescas, que são consequências dessas interrupções difíceis, extremamente desafiadoras de serem sanadas e saradas, e nem por um momento ele conseguiu se segurar. Ah, mas as filhas nunca iam ver esse comentário porque ele é brasileiro. Não interessa. Quando eu compartilho os meus sentimentos, quando eu respondo ao mundo com humanidade, eu não estou pensando, ou não tenho que pensar em quem vai conferir ou deixar de conferir. O que eu preciso pensar é que eu estou fazendo isso porque é o certo, e o certo prevalece independente de qualquer divergência que você tenha com a vítima. Profundamente devastador. Saber que hoje é difícil para as pessoas pensarem que tem uma viúva sofrendo, que tem filhos agora que vão crescer sem um pai, que tem amigos próximos, que tem os pais dele. A vida dessa mulher virou de cabeça para baixo. E por mais que ela tenha uma postura firme e muito auxílio e apoio, que com certeza ela vai receber, a perda dela é irreparável. E se você já perdeu alguém, você sabe do que estou falando. Olha, o pai da minha mãe faleceu tem mais de 10 anos atrás. Existem coisas que a perda do meu avô levou. Existem coisas que o falecimento do meu avô levou junto com ele. Não teve ninguém na família que conseguiu substituir certas ações que só a presença ou a vivência do meu avô era capaz de provocar. Tendo, inclusive, uma perspectiva longitudinal de muitos anos, isso é muito claro para mim. Quando eu consigo fazer uma análise do antes e do depois, e de como o impacto do falecimento dele reverbera sobre toda a família, até hoje. Eu não estou falando do tipo, ai, todo mundo levanta triste, ninguém superou. Não, todo mundo superou. Todo mundo seguiu em frente, a vida continuou, estudou, se formou, meus inúmeros tios seguiram suas vidas, mas há outras lacerações ou perdas de momentos, de vivências, de benefícios emocionais que eram causados porque ele estava vivo e agora não está mais. Meu avô faleceu em 2010. Eu tinha 13 anos. Ele faleceu 15 dias depois que o vimos pela última vez. Eu posso declarar o quanto ele faz falta. E apenas a família, as pessoas em volta, seus amigos, vão conseguir mensurar com o passar do tempo a ausência do Charlie em suas respectivas histórias. E eu quero fazer um apelo hoje aqui, porque eu falo com uma intencionalidade gentil. Eu não estou aqui para te fazer se sentir pior porque você, de repente, comemorou no seu coração, no seu quarto, quando viu a notícia. Desde o começo do canal, considerando a responsabilidade que eu acredito que tenho de compartilhar as minhas perspectivas ao fim de cada caso, de buscar ser imparcial o máximo que eu pude nos meus comentários, de buscar ser extremamente fiel na construção do roteiro. Eu sempre procurei, inclusive, ter muito cuidado com as minhas palavras em momentos de indignação e histórias absurdas que nós já pegamos aqui no canal, porque por mais que eu estivesse furioso com algumas histórias, eu sempre temi que se eu, de alguma forma, passasse de algum ponto ou então não fosse equilibrado bastante, eu poderia incentivar outras pessoas a ter reações extremamente vulneráveis que talvez para elas seriam prejudiciais. Porque eu sei que se você gosta de mim, consome o que eu produzo, querendo ou não, você vai ser impactado pelas minhas opiniões. E quando você assiste os meus vídeos dia após dia, o que acontece com você, principalmente se você tem crenças que atrapalham a sua vida, crenças nucleares, centrais,
se você tem perspectivas distorcidas acerca de si mesmo, e com base nas minhas análises, episódios que eu promovo exercícios aqui, essas regras rígidas, completamente errôneas sobre si, são confrontadas com esses movimentos que eu produzo, o que te leva a um estado de exposição sustentada. Você vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, e aquela resistência dentro de você tende a diminuir, porque a base da exposição sustentada é eu me permitir ser ministrado por algo que eu confiro, que eu assisto e que eu consumo. Por isso que eu tenho todo o cuidado do mundo, inclusive de dizer até assim, de pessoas que eu gosto, é muito raro eu falar assim, olha gente, eu confiro fulano, eu assisto tudo de Beltrano, é muito difícil de eu citar nomes no sentido de indicação, porque eu só realmente falo de alguém se eu tiver certeza do caráter da pessoa, porque eu não quero induzir ninguém a ser guiado por uma referência errada, porque eu acredito que eu tenho capacidade e habilidade para reconhecer que alguém que eu sigo está se desvirtuando ou foi para um caminho que eu não gosto e me afastar dessa pessoa. Eu já fiz isso várias vezes. Palestrantes, profissionais, que na minha visão começaram de um jeito e hoje estão de outro, se opondo ao que eu acredito ser o certo. E existem elementos valiosos que eu aprendi aqui, cobrindo True Crime, e perspectivas únicas, que a experiência clínica, os atendimentos que eu dou para os meus pacientes, e pacientes assim de diversos lugares do mundo, hoje 100% dos meus pacientes são online, eu consigo ser confrontado com certas perspectivas que antes eu não tinha uma compreensão plena, mas agora eu consigo ver uma outra realidade por conta da quantidade de histórias e de padrões comportamentais que eu noto no dia a dia. Padrões que não são insolúveis, mas resistentes. E um dos maiores desafios, se não o maior do meu trabalho, é conduzir as pessoas a um encontro consigo mesmas. Porque essa sentença pode até soar romântica, mas não é. No encontro consigo mesmo, as pessoas vão ver o que não querem, memórias que elas suprimiram, reprimiram, que estavam bloqueadas, totalmente fechadas, lembranças que muitas vezes, muitos indivíduos não querem olhar. E se a pessoa não ser levada a olhar para essas experiências, para que possamos ter experiências corretivas, nesse lugar, a superação nunca vai ser plena. E fazer alguém entender o quanto isso é importante, muitas vezes, se mostra mais difícil do que qualquer outra coisa que eu já vi na minha vida. Eu até falei com um conhecido outro dia, que eu disse para ele, eu acredito que eu estou em uma das áreas mais difíceis da psicologia, que é o psicotrauma. A traumatologia é um dos lugares mais desafiadores, porque todo mundo é super familiarizado com os episódios de choque, com os traumas episódicos. É um evento grande, uma dor grande, um sofrimento grande, mas quando a gente precisa olhar para experiências desconfirmantes, deformadoras, que não são violentas de se pronunciar, que não vão fazer um vídeo viralizar no Insta, a resistência começa no próprio sujeito. Isso, né, não, isso coisa pequena, imagina, tá tudo bem. E é aí que mora o perigo, porque você não vai cair da grande pedra de uma vez. Você vai tropeçando, vai passando por cima de pequenas pedrinhas e vai perdendo a sensibilidade de reconhecer suas próprias experiências, o quanto elas te sufocam, o quanto elas te marcam. O que aconteceu com esse rapaz, dessa tragédia inovidável, é uma oportunidade para que você, que de repente está aqui, formalizado em uma estrutura enrijecida, do qual você acha que ele mereceu, concorda com o que aconteceu, ou até tem vontade de expressar essas opiniões em público, é convidado, nesse momento, a olhar para dentro de si e reagir sob uma perspectiva civilizada, de humanidade, de humildade, de gentileza e de compassividade. A empatia compassiva é a última de todos os estágios de empatias que nós temos. A emocional, a cognitiva, a somática. A compassiva é aquela empatia que faz com que você se sinta implicado a fazer algo para realmente ajudar alguém. Essa está raríssima. Hoje em dia as pessoas não estão conseguindo nem ter a cognitiva, que é compreender como a outra pessoa está buscando acessar a perspectiva dela. Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, se você consegue perceber que
há algo em você que precisa ser mudado, que precisa ser consertado. Independente do quanto você acredita que as propostas do Charlie estavam incorretas, incoerentes, inadequadas, o que você precisa olhar nesse momento é para como você se sente. E se você se sente, de certa forma, com uma certa satisfação ou qualquer sensação imprópria sobre esse incidente, eu quero que você verbalize o que você sente nesse momento, eu quero que você declare onde você está, e eu quero que sobre essa declaração, após as frases serem liberadas, nesse momento eu vou permitir com que você tenha esse tempo para que possamos fazer em sincronia esse exercício. Eu quero que você sinta à vontade. Quero que você se sinta, nesse momento, conectado a esse movimento, a essa resposta psicológica. E depois que você fez esse resumo, nessa hora, eu quero que você, então, coloque a mão no seu peito e você vai dizer junto comigo: eu reconheço o quanto eu me sinto desconfortável com a figura do Charlie Kirk. Eu reconheço que talvez uma parte de mim se alegrou ou se satisfez com o que aconteceu com ele. Mas eu também reconheço que eu não posso sujeitar a esse caminho e eu não posso permitir com que a minha identidade seja marcada por esse desejo, porque talvez outras pessoas que compactuam das minhas ideias estejam reagindo dessa forma. Eu quero, nessa hora, dizer para mim mesmo que eu não posso tolerar esse comportamento em mim. E eu quero fazer o que puder para efetivamente consertar a bússola moral que muitas vezes faz com que eu perca o caminho. E então eu quero que você imagine agora a esposa do Charlie, a Erika, os filhos dele. E então eu quero que você imagine agora diante dela, da Erika, e eu quero que você dê o seu melhor, eu quero que você diga para ela: eu sinto muito, Erika, pela sua perda. Eu sinto muito pelo seu marido. Eu sinto muito que o pai dos seus filhos não está mais aqui com você. Eu quero então que você diga o que precisar, o que acha necessário acrescentar às minhas instruções. E então, após esse momento, eu quero que você veja o seu coração, eu quero que você olhe para ele, eu quero que você diga assim: eu entendo que muitas vezes somos orientados por nossas próprias crenças e talvez pessoas que funcionam como base instrucional, instrumental de nossas vidas, respondam aos nossos opositores dessa forma, mas eu quero que você saiba que eu não posso agir assim e que eu quero ter compaixão. Compaixão com os que sofrem. Eu quero ter compaixão com aqueles que se sentem de alguma forma afetados por essa tragédia. Você pode dizer qualquer coisa que sinta vontade ou necessidade nesse momento. E você pode declarar e pontuar e então finalizar. E eu te convido a materializar esse processo de imagens mentais que realizamos agora, cujo objetivo é estimular a sua empatia, precisa de um complemento, que pela terapia cognitiva comportamental é nomeada de experimento comportamental. É realmente transformar uma intenção em ação. Então, se você conhece alguém que gosta do Charlie, está chateado por sua perda, eu te convido a gentilmente elaborar uma mensagem de apoio e enviar para essa pessoa.
faça a diferença. Mesmo que você não tenha muitos exemplos ao seu redor que o induzem a incorrer esse ato. Eu quero finalizar esse episódio fazendo um comunicado muito especial, que amanhã eu vou estar lançando um outro vídeo sobre o caso da Irina, a ucraniana que foi ceifada dentro de um metrô. Eu fiz uma investigação emergente sobre aquele caso. Especificamente, estou até chocado, mas eu consegui acessar as 2 câmeras de vigilância daquele metrô, do vagão. Eu só não vou transmitir aqui o trecho do ataque, mas o antes e depois vocês vão conferir na íntegra. Eu só não posto do trecho do ataque porque o YouTube derruba, mas o restante vocês vão ver as imagens aterrorizantes e outras perspectivas tenebrosas do que aconteceu. E é um caso que vale a pena ser mencionado e que vale a pena ser ressaltado. Então eu vou lançar amanhã, 9 horas da manhã. Eu tenho plena convicção que o Charlie vai fazer uma falta gigantesca no Partido Republicano, a tal ponto que, inclusive, eu creio que eles estão com um grande problema. As eleições de meio de mandato estão cada vez mais próximas, é ano que vem. O Charlie foi, eu acho que, o maior impulsionador no eleitorado jovem, porque se você não sabe, nos Estados Unidos, diferente daqui que somos obrigados a votar, lá você é convencido a sair de sua casa e votar. Então, se nenhum candidato te convence, você não sai e fica em casa. E tem muitas pessoas que não votam, pessoas que nunca votaram. E antes que você ataque essas pessoas, eu digo, elas estão no seu direito. E muita gente jovem, por incrível que pareça, também não é de votar, pelo menos nessa fase inicial da vida. E o Charlie, dentro desse mérito no partido, ele realmente fez uma grande revolução, estabelecendo essa ponte que acabou sendo muito benéfico para todo esse conjunto. Eu acho que ele pode ser descrito como um grande fenômeno dentro do conservadorismo, e quando você analisa o que é realmente fenômeno, como Martin Luther King foi, não apenas nos direitos civis, mas Martin Luther King também era um conservador do Partido Republicano, você nota o espaçamento aqui. Em toda geração há 1, 2, 3, 5, às vezes 10 fenômenos dentro de respectivas áreas que vão ser impactantes em determinadas profissões ou intuitos. E essas pessoas que acabam atraindo vários apoiadores, fãs, admiradores, independente do quanto você goste ou não goste. Existem pessoas que são verdadeiros fenômenos e eu não as suporto, mas são fenômenos. Isso precisa ser reconhecido, porque são pessoas que conseguem falar com milhares de outras pessoas. E quando o fenômeno se vai, é muito raro, muito difícil, imediatamente um substituto aparecer e conseguir ocupar esse lugar. Por isso que é fenômeno. Vem uma vez e vem outra. Então, eu acredito que o partido está com grandes problemas e não sei o que será. O que eu achei interessante durante a minha pesquisa é que eu encontrei vários relatos pessoais de pessoas que disseram ter mudado de lado político depois de começar a acompanhar o Charlie. Eu fiquei muito assim surpreso, eu encontrei relatos extensos de pessoas declarando como os debates com ele, ou pessoas que acompanhavam esses debates chegaram incrédulas e obstinadas de alguma forma, se sentiram tocadas por suas palavras e passaram a consumir mais e mais seu conteúdo até que a sua opinião mudou. Eu acho que esse é um tipo de fenômeno chocante. Mudar de opinião é uma das perspectivas mais difíceis que nós temos hoje. E eu acho super legal, inclusive, a mudança de opinião no geral, quando você... É claro, assim, quando você muda para melhor. Eu consigo lembrar de pelo menos 2 circunstâncias na minha vida em que eu tinha uma opinião, uma específica, muito radical em relação a uma certa questão. Eu nunca falei sobre isso publicamente, talvez algum dia fale, tenha a ver com a justiça criminal, mas eu tinha uma opinião, assim, ferrenha contra algo, e inclusive na minha família, meu irmão, o advogado, ele era a única pessoa que tinha uma visão diferente acerca disso, e às vezes quando debatíamos, nós tínhamos, assim, discussões fervorosas, e os meus argumentos eram mequetrefes, meu irmão já vinha, assim, com todos os esclarecimentos, etc, e eu, não aceito isso, e eu nunca esqueço do dia que comecei a passar literalmente pela minha própria exposição sustentada, acidentalmente, sem pretensão nenhuma, especificamente até porque não era nenhum conteúdo voltado para isso, mas o assunto acabava emergindo devido às próprias experiências humanas narradas, e eu nunca esqueço o dia que eu estava torcendo para que aquilo que eu era contra acontecesse, e eu tipo, aquela coisa assim, né? E aí eu parei e pensei, meu Deus, eu agora
sou a favor. Nunca esqueço. Foi um choque, assim. E depois dali eu falei, realmente, sou a favor e é isso aí. E alguns anos depois, eu lembro de uma outra circunstância. Isso aconteceu em 2018, fim de 2018. E depois ali em 2020, eu lembro que eu tinha uma opinião muito específica acerca de uma pessoa, uma visão negativa, inclusive. E um belo dia, assim, me deu um estalo. Eu fui fazer uma pesquisa e comecei a pesquisar e eu lembro que eu comecei a ver todas as evidências e a minha perspectiva mudou e eu vi o quão errado, inclusive, eu estava sobre aquele assunto. E é marcante, foi marcante para mim. Eu espero que qualquer outra coisa que eu esteja errado, eu seja convencido, porque eu tenho certeza que quando isso acontece, a pessoa mais beneficiada sou eu mesmo e, consequentemente, os outros à minha volta colhem os frutos disso também. É difícil agir com cautela quando as pessoas são tão apressadas. Antes de encerrar, eu não posso deixar de comentar sobre o analista da MSNBC, o escárnio dele. Eu li, inclusive, lá a desculpa tenebrosa, longa que ele fez, o escárnio dele em dizer que o que aconteceu foi que uma pessoa no meio da multidão disparou em comemoração é digna de uma repreensão pública severa, porque eu não consigo imaginar que tipo de multidão em que está todo mundo prensado um no outro, eu decido levantar um rifle pro alto. Ai, peraí, gente, dá licença, fulano, porque você precisa de espaço, né, para manuseá-lo. Sai da minha frente, que eu vou comemorar agora, mirando bem ali no palestrante. Regra única na vida. Se uma pessoa acaba de falecer e você está sendo transmitido para milhares de pessoas ouvir, a menos que nós estejamos em uma situação de guerra, tipo a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu tenho certeza que muita gente deu pulos com alívio quando ficaram sabendo que aquele monstro lá do Adolf perdeu a vida. Numa situação de guerra, a resposta emocional é diferente, porque ali nós temos, literalmente, nós estamos falando de um inimigo. A menos que seja uma caçada de um serial killer, de uma circunstância excepcional, quando você é notificado que alguém acabou de falecer e você não gosta da pessoa, você demonstra responsabilidade em liberar gentileza e hombridade. Porque antes de ser um conservador, antes de ser uma pessoa famosa, ele era uma vida e um rapaz de apenas 31 anos. E o fato de não concordar com ele não significa que ele é descartável para seu falecimento ser tratado assim. Então, para fechar, eu quero mais uma vez compartilhar os meus pêsames aqui. Eu sinto muito pela Érica, eu sinto muito pelos filhos dele, eu sinto muito pelo próprio Charlie, eu sinto pelos seus pais, eu sinto pelos seus amigos, eu sinto pelas pessoas que o viam como um mentor. Porque o Charlie não era um entretenimento, era uma base que significava compartilhar valores políticos com todos aqueles que queriam ouvir e se identificavam com sua mensagem. E agora não terão mais sua voz, nem vídeos novos para, de certa forma, consumir, aprender, reavaliar, identificar e enxergar qualquer coisa que sua mensagem pudesse ser capaz de sinalizar. Eu espero que essa tragédia seja a única e seja a última desse tipo. Eu espero do meu coração que esse tipo de tragédia, que um homicídio político, seja a última que vejamos nesse tempo. E também torço para que, mesmo em meio a uma frieza generalizada acontecendo em todos os lugares do mundo, você se sinta convidado a ser disruptivo, assimilando a verdade como ela é. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal,
com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!